Eu gostaria de falar um pouco a respeito deste título aí que você está vendo na tela. E se trata de uma terminologia utilizada pelo apóstolo Paulo, um dos escritores mais prolíferos do Novo Testamento, e ele escreveu ao seu discípulo muito amado chamado Timóteo, capítulo 3 da primeira carta. Ele fala no verso de número 16, ele fala o seguinte: sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Esta também é uma música, este também é um hino da antiguidade. É uma forma dos primeiros cristãos traçarem toda a caminhada de Jesus Cristo na terra, mas de declararem ao mesmo tempo que a sua vinda como um bebê e depois lá pendurado na cruz e depois ressuscitado fazem parte de um processo, fazem parte de um plano, fazem parte de um projeto divino de declaração da sua vontade. Quando nós pensamos em mistério da piedade, o que é o mistério da piedade? Quando nós pensamos na piedade, nós temos que pensar na questão da devoção, de como é que nós cristãos reagimos diante da Bíblia. Nós reagimos diante da Bíblia sabendo que todo o sistema de verdade cristã não é invenção nossa, não pode ser. E por que não pode ser? Porque trata de valores que nós não estamos acostumados a ver. Fica fácil para a gente entender um pouco da ciência, entender um pouco da lógica, entender um pouco do raciocínio humano, e a cada dia descobrir coisas novas por meio da nossa investigação. Mas nenhum de nós é capaz de descrever o princípio de todas as coisas, nem é capaz de descrever o final de todas as coisas. Então, quando olhamos para o mistério da piedade, nós estamos falando de que ele se trata de uma revelação divina e não uma invenção humana. Mas também, quando olhamos para a palavra mistério, nós estamos acostumados a pensar em mistério como uma coisa obscura, uma coisa que precisa ser desvendada para ter sentido. Quando que na palavra de Deus, a ideia de mistério é progressiva, ou seja, é algo que está escondido e que vai sendo progressivamente anunciado, progressivamente revelado. E quando pensamos então na palavra mistério, como usado no Novo Testamento, não significa algo oculto ou obscuro, mas um segredo dado a conhecer passo a passo. E esse segredo, queridos irmãos, é o Evangelho. Porque o Evangelho de Cristo sintetiza as decisões da graça de Deus para a salvação da humanidade, que foram reveladas por Jesus e em Jesus. É muito importante nós entendermos então que o apóstolo Paulo está dizendo a seu discípulo Timóteo que grande é o mistério da piedade. Grande é. O que significa isso? Para Paulo, o mistério da piedade é o fato mais importante e extraordinário que a humanidade pode conhecer. Deus
se comunicando com os seres humanos e falando com eles a respeito dos seus próprios pensamentos e compartilhando com eles a sua própria pessoa. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, diz o apóstolo Paulo. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus foi manifestado na carne. Se os pastores tivessem ido, sem que os anjos tivessem falado com eles, eles imaginariam que seria apenas um bebê a mais no mundo, uma criança absolutamente normal. Só que eles foram procurar Jesus, já sabendo que eles tinham recebido uma visão exclusiva. Vocês podem imaginar, não um coro como o nosso, mas um coro de anjos cantando, numa visão excepcional. Eu creio que nenhum deles desafina, nenhum deles sai fora do tempo, todos eles cantavam com perfeição. Isso que nós lemos durante o culto, que foi justamente a exaltação desta pessoa que veio à terra. Paulo chama a vinda de Jesus Cristo como uma manifestação na carne, isto é, na natureza humana. O mistério da encarnação de Jesus une na pessoa do Filho sua divindade e sua humanidade para sempre. Jesus nunca vai ser mais somente o Filho. Jesus Cristo vai ser o Deus e o homem simultaneamente, a partir da sua geração, a partir da sua concepção no ventre de Maria. E isso é um mistério. Como é que isso funciona? Nós somente temos capacidade de aceitar uma coisa dessas mediante a fé. E quando nós pensamos então na manifestação de Jesus na carne, nós temos que pensar que a vida terrena de Jesus foi vivida não apenas na sua própria personalidade, mas ele foi inteiramente empoderado e presencialmente trabalhado pelo seu parceiro, o Deus Espírito Santo. A terceira pessoa que nós conhecemos da triunidade de Deus. Jesus viveu no poder do Espírito Santo, e isto faz de Jesus uma pessoa exclusiva, porque ele nasceu sem a mácula do pecado original, e jamais cometeu pecado, diz a Escritura. Podemos imaginar uma pessoa assim, como sofreria no nosso meio, porque nós somos imperfeitos, nós somos falhos, nós somos pessoas que todos os dias deslizamos, não em relação a nós mesmos, porque nós temos uma política de nos perdoar, nós temos uma política de nos acertar, de conviver com o erro. Nós laceamos facilmente, nós cedemos facilmente, mas imagine uma pessoa que nunca cede, uma pessoa que sempre fala a verdade, uma pessoa que é sempre honesta, uma pessoa que é sempre verídica, de dentro para fora, uma pessoa que traz para a gente um enorme peso. Jesus nasceu e viveu sem jamais cometer pecado, diz a Escritura, e isso é o desvendamento do mistério. O apóstolo Paulo está desvendando para nós o mistério. Então, por sua vida sem pecado, Jesus se torna o representante ideal da humanidade caída para oferecer a Deus um sacrifício vicário. Significa que Jesus Cristo morreu no meu lugar e no seu, por conta dos meus erros diante de Deus e por conta dos seus erros diante de Deus. Ele não pediu para fazer isto, ele fez porque o amor de Deus foi tão grande,
que Deus quis fazer isso por todos nós. Mas o hino continua dizendo que ele foi visto pelos anjos e pregado aos gentios. A vida de Jesus foi cercada por anjos. A Bíblia nos fala que antes mesmo dele ser concebido, ele foi anunciado a Maria. Quando José soube que Maria estava grávida e não havia relacionamento íntimo com ninguém, ele quis o divórcio, ele pensou no divórcio, mas foi um anjo que ajudou José a compreender que o que estava acontecendo era o plano divino de Jesus Cristo ser inserido no mundo. E quando olhamos para a sua vida, nós vemos que eles o ajudaram lá no deserto, quando foi tentado pelo diabo. Eles o ajudaram na sua agonia, eles guardaram o seu sepulcro, eles anunciaram a sua ressurreição aos apóstolos e às mulheres, e na verdade eles também disseram que do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar. Portanto, ele foi visto, foi amado, foi reverenciado, foi recebido pelos anjos. E queridos irmãos, diz a Bíblia que então ele deixou um recado para todos nós. A sua mensagem foi direcionada ao povo da aliança, aos seus patrícios, os judeus. Mas este povo rejeitou o Messias. E ao ressuscitar, ele deixou ordem para que se pregasse o evangelho a todos nós que não somos judeus, em todas as nações, em todas as línguas. O mistério da piedade está livre para quem quiser ouvir. E eu não estou falando de religião, eu não estou falando de uma ideologia, eu estou falando de um relacionamento. O Senhor Deus quer ter um relacionamento com pessoas, mas para isso o coração precisa se abrir para enxergar esse mistério que está sendo a cada dia revelado. Quando olhamos para esta afirmação, visto pelos anjos e pregado aos gentios, o evangelho é para todos os povos e línguas. Não existe segregação de nenhum ser humano. Todos os seres humanos precisam ouvir da bondade e da graça de Deus. E quando olhamos para as pessoas que creem, a promessa bíblica é que aqueles que creem nele são transformados a cada dia, são trabalhados na sua vida íntima, na sua vida interior, na sua vida comunitária, e recebem da sua parte a graça necessária para lutar contra os seus próprios pecados, contra as suas próprias falhas. Eu creio que os cristãos são as pessoas que mais entendem do fato de que são imperfeitos e que são pessoas carentes da graça de Deus. Isso não é sinal de fraqueza, é sinal de força. E queridos irmãos, o plano, o projeto de Deus é que cada pessoa que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador é que seja transformado segundo a imagem do Senhor Jesus, desse menino. E temos a última frase, que é que Jesus Cristo é crido no mundo e recebido na glória. E nós enxergamos aqui então um contraste muito grande, porque o mundo é o ambiente da humanidade caída. Então é aqui que acontecem as injustiças, é aqui que acontecem as impiedades, a segregação humana, é aqui que acontecem os desastres humanos. Por quê? Porque nós estamos afastados de Deus como humanidade, e Deus não queria isso. Deus queria revelar para a gente
que Ele nos ama e que Ele tem disposição de nos abençoar, perdoando os nossos pecados e transformando a nossa vida. Então o mundo é o ambiente da humanidade caída e em constante estado de rebeldia contra Deus, mas ainda é possível as pessoas crerem e confessarem a Jesus, o Salvador. Ainda há esperança. Então a vinda de Jesus ao mundo fez parte de sua humilhação. Deus o humilhou. E como Deus o humilhou? Fazendo-o ser humano. O próprio Deus se torna ser humano. Mas isto, quando a gente fala que ele foi humilhado para ser do nosso jeito, não quer dizer que Deus olha para a gente com um espírito de desprezo. Não, Deus nos olha com espírito de amor. E ao olhar para nós com espírito de amor, Ele prova isso mediante a ressurreição de Jesus. A morte não teve poder sobre Ele, e a ressurreição, acompanhada da ascensão, fez parte da sua glória, e Ele então está hoje exaltado, glorificado, e a Bíblia anuncia que Ele voltará em glória a qualquer minuto, e nesse caso, o Evangelho continua sendo oferecido até que Ele volte a todas as pessoas. Aqueles que nele creem partilharão no futuro de sua glória, com corpos transformados segundo a sua imagem. Isso lhe parece loucura? Ou isso tem alguma coisa que está mexendo com você? Eu queria que você pensasse no estado da sua alma, no estado do seu ser interior, em quem você crê, e no que você crê. Nós somos pessoas criadas por Deus, estamos distantes dele se não tivermos a Jesus, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é que vocês acham do mistério da piedade? Tanta coisa foi dita a respeito disso. Grande é o mistério da piedade. Aquele, está falando de Jesus, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Esse é o Jesus que nós adoramos e confessamos, e é dele que nós cantamos o primeiro passo concreto da redenção que Deus nos deu, que é o seu nascimento.